Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 até o 27, diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Os dois fundamentos é o que nós iremos falar nesta noite, para o louvor e para a glória do Senhor. O que é fundamento? Fundamento é a base, é o princípio, é o apoio sobre a conduta de vida de cada ser humano. Cada um de nós decidimos, temos uma base, temos um princípio, principalmente no que se trata da vida espiritual. O Senhor Jesus, ele inicia seu ministério com este sermão, que é conhecido como o Sermão da Montanha. Ele começa no capítulo 5 e ele se estende até o final do capítulo 7. Justamente nessa passagem que Jesus fala a respeito do que ele havia mencionado. E ele nos diz as consequências que aconteceria com aqueles que dessem ouvidos, com aqueles que não dessem ouvido, com aqueles que praticavam, com aqueles que não praticavam a sua palavra. Nesse texto sagrado, o Senhor Jesus nos ensinou muitas coisas. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, o Senhor nos ensina muitas coisas. Preste atenção, por favor. Eu não vou falar sobre todas elas, mas eu vou citar pelo menos os títulos do que Jesus falou. Jesus nos ensina sobre as bem-aventuranças, ele nos ensina sobre o sal e a luz do mundo, ele nos ensina que não veio revogar a lei e sim cumprir. Ele nos ensina sobre o que foi dito aos antigos e o que ele nos diz sobre homicídio, adultério, juramento, vingança, amor ao próprio, a prática da justiça, como dar esmola, amor ao próximo, como orar, como jejuar, os tesouros do céu, a luz e as trevas, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela vida, o juízo temerário proibido, não deis o que é santo aos cães. Jesus incita a orar. Jesus fala sobre as duas estradas e também fala sobre os falsos profetas. E ele encerra este sermão justamente falando sobre esses fundamentos. Daí ele menciona estes dois fundamentos. E qual o resultado?